Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos. É um privilégio poder adorar a Deus junto com os irmãos. Nós, nessa noite, estaremos meditando sobre um tema muito pertinente e muito preocupante também para todos nós. Nós iremos tratar sobre a imoralidade sexual. E quando nós falamos sobre a imoralidade sexual, é importante que você entenda que todos nós somos, de certa forma, atingidos por ela. E como igreja, nós precisamos estar munidos das armas de Deus para defender a nós mesmos e as nossas famílias, e a igreja como um todo. Nós estaremos meditando na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós estaremos meditando na perícope, na passagem dos versículos 3 ao versículo de número 8. Conversando com alguns irmãos na escola bíblica dominical, e agora um pouquinho antes do culto, eu confessei a eles que provavelmente eu não vou conseguir esgotar os versículos que eu imaginei que iria pregar hoje. Esses versículos eu dividi em 2 domingos. Hoje, dia 18, e no próximo domingo, dia 25. Então eu estaria pregando hoje o versículo 3, 4 e 5. E na semana que vem, os versículos 6, 7 e 8. Mas, de acordo com o estudo que eu fiz sobre esse tema, provavelmente eu estarei pregando somente no versículo 1 hoje. Como os irmãos já sabem como é que funciona aqui as nossas ministrações. Mas eu creio que seremos edificados, teremos uma direção muito boa, firme, da parte de Deus, meditando nesses versículos que nós iremos ler. Nós vamos ler todos os versículos do 3 ao 8, mas eu estarei meditando com os irmãos no versículo 3, talvez 4. Pode ser assim? Muito bem. Todos acharam aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Oremos. Pai justo e santo, neste momento nós humildemente oramos ao Senhor, com muito temor e tremor em nosso coração,
diante de um texto tão profundo, de verdades tão maravilhosas que impactam o nosso coração. E pedimos a Ti que, através do Teu Espírito Santo, que inspirou a Sagrada Escritura, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender, entender e guardar as verdades que estaremos meditando nesta noite. Pedimos encarecidamente ao Senhor que fale conosco. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Nos instrua, Senhor. Nos capacite a servir verdadeiramente ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que através destas ministrações o Senhor encha o nosso coração de temor e tremor. Que a nossa consciência seja sacudida, abalada pela Tua palavra. E que possamos, ao sair de um culto como este, sair diferentes, com uma consciência cristã sadia, vacinados contra a imoralidade sexual, contra o pecado, para que possamos viver para a glória do Teu nome. Esse é o nosso humilde desejo, a nossa humilde oração, que te fazemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, o tema que nós estaremos tratando aqui, nessas ministrações, é imoral. Quando a cultura normaliza o que Deus condena. Antes de falarmos do pecado, precisamos falar da santidade de Deus. O problema da imoralidade sexual não começa na cultura. Começa quando o homem esquece quem Deus é. Este é o foco do problema. Quando a santidade de Deus é reduzida, é esquecida, é deixada de lado, o pecador deixa de temer a Deus. E quando Deus deixa de ser temido, o corpo deixa de ser tratado como templo do Espírito Santo e passa a ser tratado como um objeto. Paulo não inicia esse texto descrevendo os costumes dos gentios, mas declarando a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece nesse texto. E é importante que você saiba que a vontade de Deus não mudou. Ela é imutável. Ela permanece a mesma. Com a cultura, com as tendências do mundo secular que nos cercam, a nossa percepção, ela parece que muda. Parece que nós começamos a perceber um Deus distante, quando na verdade a Escritura não fala sobre isso. A Escritura deixa claro que Deus ele é presente, que Deus está nos observando, que Ele observa tudo, que não há nada oculto ou escondido diante dos seus olhos. E que a santidade de Deus permanece clara e inegociável. Ele permanece o mesmo, santo, puro. Nós vivemos dias em que a imoralidade é tratada como algo privado, algo inofensivo, sem consequências espirituais. Como se
o pecado sexual dissesse respeito apenas à consciência do indivíduo. Mas a Escritura nos confronta. É o que nós vamos ver nessas ministrações. Nós seremos confrontados aqui. Você será confrontado. Mas é para o seu bem. Você estará sendo vacinado. A Escritura nos confronta com uma verdade muito mais séria. O pecado sexual nunca afeta apenas uma pessoa. O pecado sexual, ele fere ao próximo. O pecado sexual, a imoralidade sexual, enfraquece a igreja. E, como nós vemos na Escritura, a imoralidade sexual atrai a ira de Deus. Atrai a disciplina do Senhor. Por isso é um tema tão relevante para nós. Esta é uma geração que discute tudo, que opina sobre tudo. A geração que nós vivemos. Que se manifesta sobre tudo, mas conhece pouco sobre a santidade de Deus. Essa geração que nós vivemos conhece pouco sobre a gravidade do pecado. Conhece pouco sobre o custo da graça que nos foi concedida através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fala-se muito sobre direitos, desejos e liberdade. Fala-se quase nada, inclusive nas igrejas, fala-se quase nada sobre santidade, sobre domínio próprio e sobre temor a Deus. Diante disso, surge uma pergunta que não pode ser ignorada por nós. Que verdades fundamentais da fé precisam governar o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, para que vivamos em santidade diante de Deus? Porque quando não conhecemos a Deus como Ele é, acabamos tratando o pecado como algo leve. A graça de Deus como comum e ineficaz. E a cruz como desnecessária. E quando isso acontece, a igreja deixa de confrontar o mundo e passa a espelhá-lo, a se inspirar no mundo corrompido, no mundo caído que está ao nosso redor. Em vez de ser sal, quando nós nos espelhamos com o mundo lá fora, em vez de ser sal, a igreja torna-se insossa, insípida, sem sabor. Em vez de ser luz que dissipa as trevas, os crentes passam a refletir a mesma escuridão que nos cerca. Jesus foi claro e direto ao tratar desse princípio espiritual. Ele disse em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 ao 23, eu vou ler para a gente ganhar tempo, Mateus 6, 22 ao 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há é treva, quão grandes são tais trevas? Isso significa
que quando a igreja permite que os seus olhos sejam moldados pela cultura pecaminosa deste mundo que está ao nosso redor, pelo entretenimento lascivo, imoral e pela normalização da imoralidade, todo o corpo adoece. O problema não é apenas o que se vê, não é isso, mas o que passa a governar o seu coração, o nosso coração. E quando aquilo que deveria iluminar se torna escuro, falando da igreja, que deveria ser um farol neste mundo tenebroso, quando a igreja que deveria iluminar se torna escuridão, a escuridão não é comum. Essa escuridão é profunda, é enganosa e é perigosa. Uma igreja que tolera aquilo que Deus condena perde a capacidade de discernir, perde a capacidade de advertir aos pecadores e de levar a mensagem da salvação, porque também está contaminada. E quando a luz se apaga dentro do povo de Deus, o mundo não é alcançado. Não há conversões. Não há arrependimento. Não há mudança de vida. Não há mudança de caráter. O caráter não é transformado pelo poder do Evangelho. Porque a luz virou trevas. Se o povo de Deus ignora a vontade de Deus revelada na Sagrada Escritura, ele se torna presa fácil de tentações sorrateiras e sutis, que não se apresentam como um escândalo, mas como normalidade. Isso é normal. Isso é comum. Não. Não é. Não é normal. A imoralidade não é normal. Ela não é comum. Ela não deve estar na sua casa. Ela não deve estar na palma das suas mãos. A imoralidade não é comum. Ela é uma abominação aos olhos de Deus. Por isso precisamos expor essas tentações diante dos olhos da igreja através do ensino bíblico, para que possamos escapar da imoralidade sexual. Para que a igreja seja vacinada e que a imoralidade não entre no nosso meio. Paulo escreve a uma igreja jovem, aos Tessalonicenses, que foi convertida em meio a um ambiente profundamente imoral. A igreja que Paulo está escrevendo, a localidade onde ela se encontrava, era um local imoral, era um local tenebroso, era um local sujo. Tessalônica era uma grande cidade portuária, assim como a cidade de Corinto, marcada por práticas sexuais desordenadas, inclusive ligadas à religião pagã. A religião e a cultura daquela época que Paulo escreve essa carta não exigia pureza. Pelo contrário, ela evidenciava imoralidades sujas por todos os lados. Um antigo escritor grego chamado Demóstenes resumiu a mentalidade da sua época, do tempo em que Paulo escreveu essa escritura. Demóstenes disse assim, abre aspas, temos prostitutas, que é uma linguagem pesada,
É a linguagem moral. Temos prostitutas para prazer. Temos amantes para as necessidades diárias do corpo. Temos esposas para gerar filhos e para guardar a guarda fiel dos nossos lares. Enquanto o homem sustentasse sua esposa e família, não havia vergonha alguma em relações extraconjugais. Fecha aspas. Essa era a mentalidade dos gregos, a mentalidade greco-romana. O casamento era reduzido a uma função social, enquanto o desejo imoral governava a vida privada. Desde que o homem cumprisse as suas obrigações externas, a sua vida moral era considerável irrelevante. Ele poderia fazer o que ele quisesse, desde que ele sustentasse a sua casa. E quando nós olhamos para o passado e analisamos o passado com a ótica dos nossos dias, nós percebemos que é muito semelhante com o que vemos na sociedade em muitos casos hoje. Perceba isso. A imoralidade não causa espanto naquela sociedade em que Paulo estava. A imoralidade não provocava vergonha. Não despertava culpa nas pessoas. Ela estava integrada à cultura. Era tratada como algo comum, normal e socialmente aceitável. Todo mundo faz. O pecado havia deixado de ser visto como pecado e passado a ser chamado de modo de vida. E é exatamente nesse tipo de mundo, um mundo imoral, sujo, que o evangelho foi anunciado. Paulo não escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses para um povo moralmente neutro, não. Mas Paulo escreve para uma igreja cercada por uma sociedade que havia separado completamente desejo de responsabilidade, prazer de santidade, e haviam separado o corpo da alma. O problema não era apenas o comportamento, era a visão distorcida de Deus e do homem, de quem Deus é e de quem nós somos. E também a visão distorcida sobre o pecado. Esse era o problema daquela época e é também o grande problema dos nossos dias. Quando a santidade de Deus é esquecida, a imoralidade deixa de causar temor. Paramos de temer a Deus. Deixamos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, de lado. Não nos enganemos. Essa mentalidade que eu acabei de falar para vocês agora não morreu com os gregos e romanos. Ela continua nos nossos dias. Ela apenas mudou de linguagem. A imoralidade só mudou de linguagem. Hoje, ela fala de liberdade. A imoralidade hoje fala de direitos. E ela fala de felicidade pessoal. Mas o coração corrompido do ser humano continua o mesmo. Um coração que deseja usufruir do prazer sem se submeter ao senhorio de Deus. Um coração que quer os benefícios da graça de Deus, mas rejeita o governo de Cristo. Um coração que ama o perdão, que quer ser perdoado,
mas odeia o arrependimento, que quer salvação sem transformação, que negocia limites com o pecado em vez de mortificar o pecado, como a Escritura nos ordena. A religião pagã não chamava os seus seguidores à pureza, mas legitimava a imoralidade. A religião daquela época em que Paulo escreve essa carta. Os próprios deuses gregos eram apresentados como moralmente corrompidos. Talvez você já viu em algumas séries aparecendo os deuses gregos. Eles sempre aparecem com uma atmosfera imoral, suja. O culto pagão, para que você possa entender, refletia esse caráter de imoralidade. Em vez de conduzir os homens ao temor, os templos pagãos se tornaram lugares onde o pecado era liberado, institucionalizado, e a devoção era confundida com satisfação dos desejos. As chamadas sacerdotisas dos templos pagãos faziam parte do sistema religioso como prostitutas cultuais. O culto era movido por prostituição. E elas estavam ali não para conduzir os homens à santidade, não, mas para atender aos seus desejos, transformando o culto em um meio de legitimar o pecado. Era o culto do pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo, volte seus olhos para o versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Porque Paulo escreve isso porque onde a cultura normaliza o pecado, Deus chama o seu povo à separação. Deus chama o seu povo para a santidade. E não a convivência com a imoralidade. Não. Deus nos chama para fugir da imoralidade. O nosso ponto 1 é baseado nesse versículo 3. E eu coloquei o seguinte tema no ponto 1 para a nossa meditação. A santificação não é uma opção, é a vontade de Deus. A santificação, para os irmãos que estão anotando, a santificação não é uma opção, é a vontade de Deus. Paulo começa com uma palavra forte, uma palavra firme e uma palavra pastoral, com um teor pastoral. Paulo não começa com uma sugestão, não é isso. Ele não está sugerindo a santificação, nem uma opinião pastoral, nem com um conselho culturalmente sensível, não é isso. Ele começa com uma declaração absoluta. Esta é a vontade de Deus. Não é a vontade da igreja. Não é a vontade do pastor. Aqui não é a vontade do apóstolo. Não é a vontade de uma tradição teológica. Não. É a vontade do Deus Santo e Eterno e Soberano. Observe que o apóstolo Paulo não diz essa é uma das vontades de Deus, ou esse é um ideal para cristãos mais maduros. Não é isso. Paulo fala, mas esta é a vontade de Deus. Quando ele fala sobre isso, ele está
se referindo à vida prática do crente. Ele está escrevendo para crentes, ele está escrevendo para uma igreja. Isso significa que qualquer cristianismo que não leve a sério a santificação não é o cristianismo bíblico. É um cristianismo falso. E é o que nós vemos em muita evidência nos nossos dias. Igrejas falsas, que pregam um falso Deus, que pregam a prosperidade, que pregam a ganância, que pregam o amor ao dinheiro, e se esquecem de pregar a santificação. O que é a santificação? O que o apóstolo Paulo evidencia no versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que seria, então, a santificação? Santificação não é perfeição moral imediata. A santificação não é isso. Agora você é um cristão. Você creu em Cristo. Você se arrependeu dos seus pecados. Você teve os seus pecados perdoados. E agora, então, eu sou plenamente santo. Não, não é assim que funciona. Porque a obra de Deus no crente, ela acontece em etapas. Nós chamamos isso de processo de santificação. Nós fomos salvos no momento em que nós cremos em Cristo Jesus. Nós estamos sendo salvos, é o processo de santificação que dura toda a nossa vida. E seremos salvos, é o último estágio da salvação. É o estágio da glorificação, que nós teremos um corpo totalmente glorificado, livre do pecado, puro, santo, perfeito. Mas nós não estamos nesse estágio final agora. Nós estamos no estágio da santificação. Quando alguém é convertido por Deus, ele é justificado de uma vez por todas. A justiça de Cristo é imputada em você. O seu pecado foi imputado a ele. E ele levou na cruz do Calvário e pagou o preço do seu pecado, do meu pecado. Ele morreu no nosso lugar. Nós é quem deveríamos ter morrido e sofrido na cruz. Mas ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E por isso, a justiça de Cristo foi imputada a nós. E agora, nós somos feitos justos por causa de Cristo. Nós somos declarados justos diante de Deus por causa de Cristo. Mas a santificação é um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo de Deus vai conformando, vai transformando o caráter daquele novo crente à imagem de Cristo. E esse é o grande objetivo de estarmos aqui. É o grande objetivo de servirmos a Deus. O objetivo do cristão não é ficar rico, não é ter saúde plena. O objetivo do cristão é parecer com Cristo, é sermos como Ele. Por mais que seja difícil, esse é o grande objetivo do cristão, parecer com Cristo. E o Espírito Santo vai nos transformando, nos conformando à imagem de Cristo Jesus ao longo da nossa vida. Por isso é um processo, o processo de santificação. E isso implica mudanças reais e visíveis. O crente santificado deixa de tratar o seu pecado com leveza. Ele não justifica o seu pecado, não normaliza o seu pecado, não chama de fraqueza inevitável. Não. O que antes ela era tolerado passa a ser combatido por este agora que foi justificado por Cristo, que agora é um novo crente, que nasceu de novo, que foi salvo por Cristo Jesus. Ele deixa de viver guiado pelos impulsos da carne
pelos desejos da carne, pelos desejos do seu coração, que foi corrompido pelo pecado, que passa a fazer a vontade de Deus, passa a ter mais intimidade com Deus. Ele deixa de esconder o seu pecado e começa então a andar na luz de Cristo. Ele é iluminado. E por causa que foi iluminado, agora ele não pode mais viver nas trevas da imoralidade sexual. A luz de Cristo, do Evangelho, das Escrituras, passa a incomodá-lo e levar o pecador ao arrependimento, à confissão e ao abandono do pecado. E não à maquiagem. Querer maquiar o pecado fazendo uma maquiagem espiritual. Ele deixa de ser imoral e passa a ser moralmente santo, refletindo a santidade de Cristo, que também foi imputada nele. Ele passa a confessar com os seus lábios, ele passa a ser moldado a sua mente, moldado os seus hábitos, as suas escolhas, os seus relacionamentos pela Escritura, pela vontade revelada de Deus na Sagrada Escritura. A vida privada começa a ser submetida ao mesmo Senhor que governa a vida pública. Ele não tem uma vida escondida. Se você nasceu de novo, se você é um cristão, você não pode ter mais uma vida escondida, pecados escondidos. Você deve deixá-los, deve abandoná-los. E ele deixa de viver sem temor. Ele passa agora a temer a Deus. Não no medo, mas um temor reverente que o impede de brincar com aquilo que ofende a santidade de Deus. Santificação não é a ausência de falhas. É importante que você entenda isso. Não é porque nós fomos salvos que somos perfeitos, porque nós estamos no processo de santificação. Então a santificação não é a ausência de falhas, mas é a evidência de que o pecado perdeu o trono no seu coração. Que o pecado, a imoralidade sexual não está mais entronizada no seu coração. E que agora o Espírito Santo é quem governa o seu coração. E que o pecado já não reina mais. Santificação não tem nada a ver com legalismo. Talvez você já ouviu essa palavra. Talvez você já viu práticas legalistas, mas não sabia que era legalismo. Aqui é preciso falar com clareza e temor diante de Deus. O legalismo não nasce de um amor profundo pela santidade bíblica, mas de uma tentativa humana de produzir santidade por meios externos, por força humana. Isso é o legalismo. Tentar produzir santidade por si mesmo, por meios visíveis e mensuráveis. O legalismo é uma prática terrível que reduz a santificação a regras comportamentais, que reduz a santificação a usos e costumes,
e enquanto ignora a corrupção do coração. Porque o legalismo não combate a corrupção do coração, pelo contrário. O legalismo camufla o nosso coração que foi corrompido pelo pecado. Quando, no início da nossa fé, quando nós estávamos, eu e a minha esposa, em uma denominação, e a minha esposa foi escolhida para ser uma das regentes das crianças, para ajudar no ministério infantil, ela passou por um teste para saber se ela estava apta para servir na igreja. E o teste foi muito simples, muito simples. O líder religioso daquela denominação pediu para ela estender a mão. E ela estendeu a mão. E aí ele pegou na mão dela, olhou, falou: você está apta, não está com a unha pintada. Isso é legalismo. Para trabalhar no ministério da igreja, nos ministérios da igreja, não é assim que nós avaliamos as pessoas. Nós avaliamos o caráter, nós avaliamos a moral, nós avaliamos o conhecimento bíblico e nós avaliamos principalmente o testemunho cristão desta pessoa. É por isso que aqui na nossa igreja nós temos um discipulado um pouco mais demorado. A última turma de discipulado, quanto tempo foi? 1 ano e meio. 1 ano e meio, quase 2, de discipulado. Depois do discipulado, de aprender os rudimentos básicos da doutrina cristã, agora os irmãos estão passando pelo estágio probatório, estão sendo avaliados pela igreja, estão sendo observados, porque não basta apenas ter conhecimento bíblico. É necessário ter um coração transformado pela palavra de Deus, um coração regenerado. Muitos dizem que têm conhecimento bíblico. Nós vemos homens, mulheres, que conhecem muito de Bíblia, mas a sua vida, na prática, não evidencia um relacionamento fiel com Cristo. A prática não é uma prática cristã. Muitas das vezes é uma prática imoral, suja. E a única forma de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável, reconhecer quem são os crentes e quem não são, é com o tempo, é com a vivência, é com a comunhão dos crentes. Assim você vai evidenciar durante o tempo os frutos do Espírito. E aí poderemos avaliar: esse é um crente, ou esse não é um crente, ou ainda, esse é um crente que está aprendendo, desenvolvendo. É assim que se avalia. Não é olhando para a mão e falando: você não usa esmalte. Na verdade, ela sempre usou, ainda usa. Hoje está, naquele dia estava sem. Hoje está sem, hoje ela está legalista. É brincadeira, não está. Está livre disso. Nesse sistema que eu estou falando aqui, a pessoa passa a ser considerada santa, não por um coração transformado, mas por critérios externos. Se ele veste terno e gravata, hoje calhou que eu estou pregando de terno e gravata. Mas eu não prego assim sempre, porque isso aqui não me faz ser santo. O que me faz ser santo é a fé em Cristo Jesus, é a transformação que o Espírito Santo de Deus fez no meu coração. A transformação é interna, não é externa. Ela começa internamente e ela vai aos pouquinhos evidenciando frutos dignos de arrependimento. Então, não são critérios externos. Porque no legalismo, para que você seja santo, você não pode usar determinadas roupas. Você tem que manter certos costumes estéticos e evitar lugares específicos. Não pode ir para o cinema, não pode ir para a praia, não ler as escrituras, não ver o apóstolo João, no último capítulo do Evangelho de João, pescando
Depois você lê em casa o último capítulo do Evangelho de João, você vai ver as roupas que o apóstolo Pedro, na verdade, o apóstolo Pedro estava. Depois você vê com calma em casa. Quando a santidade é reduzida a regras externas, o que nasce não é piedade, não é vida santa, mas é um ambiente doentio. É isso que nós vivíamos naquele momento. É um ambiente doentio, um ambiente de medo constante, um ambiente de culpa silenciosa por causa do legalismo, um ambiente de comparação espiritual. Isso aqui é mais santo, aquele lá não é tão santo assim. E, inevitavelmente, um ambiente de hipocrisia religiosa. Esse ambiente do legalismo. As pessoas aprendem muito cedo que é mais seguro permanecer santas do que ser santas. Permanecer no legalismo, demonstrando uma santidade externa, do que ser santa no coração. Aprendem com o legalismo, e o legalismo é muito perigoso por causa disso aqui que eu vou falar. Porque o legalismo faz com que você aprenda a esconder o pecado, em vez de confessar o pecado. Aprende a ajustar a aparência, mas não a se conformar com a palavra de Deus. E assim, em vez de serem conformados à imagem de Cristo, são treinadas no legalismo a representar um papel religioso aceitável. É um teatro. Vivem uma mentira. O legalismo é uma mentira. Nesse sistema legalista, talvez você já viu, talvez você já foi legalista, como eu e minha esposa participamos. Nesse sistema, a santidade passa a ser defendida por marcas visíveis. Só é santo quem tem essas marcas. Primeira marca, cabelo longo e preso com coque. Nada contra. Você pode ter o comprimento do cabelo que você quiser. Saias longas. Quem veste saia longa é santa. Quem veste a saia um pouquinho abaixo do joelho, a santidade já diminuiu. Ausência total de maquiagem, joias e adornos. Proibição ou forte reprovação da calça feminina, esmalte, brincos e colares. E quem se adequa melhor nesse padrão legalista é considerado espiritualmente santo. E quem luta em secreto, quem chora pelo pecado, quem busca a Escritura e clama por graça, por perdão, quem confessa os seus pecados e veste uma calça feminina, muitas vezes é rotulado pelo legalista como carnal. Conseguem perceber isso? Como é algo terrível? É preciso dizer com clareza: vestir-se com pudor é bíblico. A palavra de Deus afirma isso sem hesitação. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, 1 Timóteo 2, 9, eu vou ler para a gente ganhar tempo, está escrito assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Homens e mulheres, esse versículo é para homens e mulheres, são chamados à modéstia, à decência e à sobriedade. E essa aqui é a regra aqui na nossa igreja. A regra da nossa igreja é modéstia,
A nova regra da nossa igreja é decência, é sobriedade. Mas o problema nunca é a modéstia. O problema não é esse. O problema surge quando a santidade passa a ser medida principalmente por regras externas, como eu falei. Essa aqui é santa, está vestida assim, essa aqui está com calça, não é santa, ou a santidade dela é mais ou menos ou dele. Criando uma falsa régua para medir a espiritualidade dos irmãos. Que essa falsa régua tranquiliza a consciência não regenerada e oprime corações verdadeiramente que foram quebrantados pela palavra de Deus. A Escritura nos corrige com severidade quando ela diz, em 1 Samuel 16, versículo 7, 1 Samuel 16, 7, o Senhor não vê como o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha o coração. Deus não está impressionado com tecidos longos, com cabelos presos, ou ausência de adornos. Ele não se impressiona com isso. Se o coração permanece intocado pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, então esse coração permanece um coração orgulhoso, impuro e não arrependido. Mesmo com vestes longas, cabelos longos, sem adornos e nada. Porque essas coisas não produzem santidade em ninguém. A vestimenta pode refletir valores, sim. E muitas vezes reflete. Mas as vestimentas jamais podem substituir a fé viva. As vestimentas não podem substituir a mortificação do pecado. A transformação interior operada pelo Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo governa, ele transforma de dentro para fora. E onde só a aparência é regulada, o coração não foi transformado, só a aparência externa, o pecado apenas aprende a se esconder melhor. Ele se esconde atrás do legalismo. Biblicamente, a santificação não é o homem tentando agradar a Deus. Santificação não é isso. Não. Não é o homem tentando agradar a Deus por regras que foram impostas por alguma denominação. Você não pode usar barba. Quem usa barba é pecado. Eu vim de uma denominação assim. A santificação bíblica não é isso. Ela não é o homem tentando agradar a Deus através de regras. Regrinhas tolas e vazias. Não. A santificação bíblica é Deus conformando o homem à imagem de Cristo. Essa é a santificação bíblica. E ele faz isso através do Espírito Santo e por meio da sua palavra, da Sagrada Escritura. O legalismo olha para fora. A santificação bíblica começa no coração, tocando nos afetos, tocando nos desejos e transformando a vida. Onde há legalismo, a cruz é esvaziada. A cruz perde o sentido. Onde a santificação bíblica, operada por Deus através do Espírito Santo e da palavra,
A cruz de Cristo é o centro. A vida dessa pessoa é transformada para servir a Cristo. Cristo passa a ser o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Então, santificação é separação. Isso é a santificação bíblica. O grande pregador e presidente do Seminário Teológico de Dallas, foi presidente por 30 anos do Seminário Teológico de Dallas, John Walvoord, ele, no seu comentário aos Tessalonicenses, a essa mesma carta que nós estamos meditando, ele escreveu o seguinte, abre aspas, o que significa exatamente ser santificado? Suponha que alguém vivesse na época de Cristo e quisesse fazer uma oferta ao templo. Ele traria uma oferta de moedas de ouro e as colocaria sobre o altar. O que acontecia com essas moedas de ouro? No momento em que eram dadas a Deus essas moedas de ouro, elas se tornavam santificadas. Elas eram separadas para o uso sagrado. A santificação não mudava a natureza das moedas de ouro, mas mudava o seu uso e o seu propósito para o qual eram destinadas. Assim, todo verdadeiro cristão foi separado como santo para Deus, mesmo que não alcance a perfeição. Fecha aspas. Palavras sábias deste pregador que já nos deixou. Assim como algo consagrado no altar era separado para o uso exclusivo de Deus, todo aquele que foi salvo, todo aquele que creu em Cristo, foi separado do pecado para viver para a glória de Deus. A salvação não apenas nos tira da condenação, mas a salvação nos tira do domínio do pecado. O pecado não nos domina mais. Fomos libertos, fomos livres do domínio, da escravidão do pecado. Em 1 de Pedro, o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 1, versículo 15, 1 de Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santificação, ela tem um foco específico na vida do crente. Paulo não fala de santificação em termos vagos aos Tessalonicenses. Ele faz uma aplicação imediata do texto. No texto ele diz o seguinte, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e aí ele faz a aplicação, que vos abstenhais da fornicação. A palavra traduzida por prostituição ou fornicação do nosso texto é o termo grego porneia, da onde provém a nossa palavra em português, pornografia. Vem da palavra grega porneia. A palavra porneia não se refere a um ato meramente isolado ou a um tipo específico de pecado sexual. A porneia, a fornicação ou a prostituição em outras traduções, abrange toda e qualquer prática sexual fora dos limites estabelecidos por Deus, fora do casamento. A prática sexual, ela foi estabelecida por Deus para ser usufruída no matrimônio, no casamento. Toda prática sexual fora do casamento
é chamada de prostituição, porneia ou fornicação na Escritura. Isso inclui adultério, relações sexuais fora do casamento, práticas homossexuais, uso do corpo como um objeto e também a exploração da sexualidade por meio de imagens, vídeos, revistas e de fantasias. Mas Paulo vai além da superfície. A Escritura, ela não trata o pecado sexual apenas como um ato externo, mas como algo que nasce no interior, no coração do homem. Porneia, ou fornicação, ou o nosso tema, a imoralidade sexual, cultiva desejos impuros, pensamentos tolerados, exposições permitidas, que, ainda que não tenham se manifestado em atos visíveis, já corrompem o coração diante de Deus. Então, se você pratica essas coisas que eu citei aqui, então você está com um coração corrompido diante de Deus. Você está em pecado. E essa ministração não é para te expor, não é para te ferir, é para te sarar. Para trazer à sua consciência de que você está praticando algo que Deus abomina, que Deus odeia. E que se você se diz um cristão, você deve abandonar essas coisas. E deve viver uma vida santa. Buscar viver uma vida em comunhão com Deus. Em comunhão com o seu Santo Espírito. Em comunhão com o povo santo de Deus. Esse é o grande objetivo da vida cristã. Porque quando fazemos isso, como vivemos dessa forma que eu falei agora, vivemos para a glória de Deus. Vivemos dentro da vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E eu tenho algumas aplicações para a nossa meditação, porque as horas já se vão. E já até foi, né? Eu tenho algumas aplicações importantes. Primeira aplicação, para que você saia daqui meditando sobre essas coisas. Pare de brincar com aquilo que Deus manda matar. Pare de brincar com aquilo que Deus manda matar. O que Deus manda matar na Escritura? Deus manda matar o desejo pecaminoso no seu coração. Mate desse desejo pecaminoso, imoral, sujo. Não existe santificação onde o pecado é administrado. Ou você mortifica, mata a carne, o pecado, ou a carne mortificará você diante de Deus. Ela deixará você sujo diante de Deus. Se há hábitos, preste bem atenção, se há hábitos imorais, ambientes imorais, telas, conversas ou pensamentos que alimentam a imoralidade no seu coração, não negocie, não amenize, corte, mate, coloque um ponto final, não use. Se você não consegue utilizar o celular e todas as vezes que você utiliza o celular você cai em práticas imorais, deixe o celular. Não é para você. Compre um outro celular que não tem acesso à internet. Porque no passado, o acesso à imoral era muito difícil. Você tinha que comprar revistas pornográficas, coisas sujas, nas bancas de jornais. E você escondia talvez debaixo da cama. Como era na minha época, quando eu era um pecador sujo, um jovem sujo e imoral. Na minha época era assim. Hoje as coisas avançaram, a tecnologia avançou para o bem e para o mal.
Hoje as revistas não estão mais debaixo da cama. Estão na palma da sua mão. Se você não consegue controlar isso, se a imoralidade está sempre diante dos seus olhos, tire isso. Arranque. Pare. É isso que a Escritura nos ensina. A Escritura, ela não nos ensina a resistir o pecado. A Escritura ensina a resistir o diabo. Ele fugirá de vós. O pecado, a Escritura ensina que você deve fugir dele. Fuja das práticas imorais. Jesus nunca mandou dialogar com o pecado. Ele nunca mandou dialogar, amenizar. Ele mandou fugir dele. Fuja da imoralidade. A minha segunda aplicação: examine a sua consciência. Se a sua consciência ainda dói quando você peca. Você deve examinar a sua consciência. Examine se a sua consciência ainda dói. O maior perigo não é cair uma vez. Esse não é o maior perigo. Mas é cair sem sentir dor. É pecar. É cair no pecado de moralidade sexual sem culpa. Sem se sentir culpado. Sem que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o maior perigo. É você pecar sem dor na sua consciência. Talvez você esteja assim. E você está sendo alertado por Deus nessa noite. Não viva assim. Pergunte a si mesmo, diante de Deus: ainda sou ferido quando eu peco? Ainda sou confrontado pela palavra? Ainda tremo diante da santidade de Deus? Quando eu venho para um culto como esse, em que o meu pecado será exposto, o meu pecado será citado, será que o meu coração bate forte? A minha consciência dói quando o meu pecado é citado pelas Escrituras? Eu ainda tremo diante de Deus? Ou eu tenho uma consciência endurecida que não está nem aí? Porque a palavra de Deus diz: se a sua consciência está endurecida, esse é um sinal de alerta. Não de maturidade. É um sinal de alerta. Tome cuidado. Você está na beira do abismo. E a queda pode ser fatal. Eu tenho ainda mais uma aplicação. Não confunda santidade com aparência. Roupas, costumes e linguagem extremamente evangélica não substituem um coração quebrantado. É possível estar extremamente correto externamente, bem alinhado, mas com o coração corrompido. Não se engane. Deus não se impressiona com o que os homens veem. Ele pesa os nossos corações. Ele está pesando o seu coração nessa noite, quando ele está te alertando pela pregação da palavra. Uma última aplicação. Lembre-se de que o seu corpo pertence a Deus. Se Deus governa a sua vida, se você diz que Cristo é o seu Senhor, Ele também governa os seus olhos. Para onde você tem olhado? Cristo deve governar os seus olhos, se você é um cristão.
Cristo, ele deve governar a sua mente. Você deve ter a mente de Cristo. Ele deve governar os seus desejos, as suas afeições e o seu corpo. Você não foi comprado por um preço baixo. Se você é um cristão, você foi comprado por um alto preço. O sangue de Cristo foi derramado por você na cruz do Calvário. Então isso quer dizer que agora você tem um dono. Este dono é o seu Senhor, Cristo. Ele é o seu dono. Então, lembre-se de que o seu corpo pertence a ele. Tome cuidado com o seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele foi lavado. Ele foi purificado. Ele foi limpo da imundície do pecado através do sangue de Cristo e pela palavra de Deus. Ele não deve ser agora exposto à imoralidade sexual, à sujeira deste mundo. Você deve agora viver em santidade, pureza, retidão e renúncia para a glória de Deus. E eu vou para a minha conclusão e nós encerramos o versículo 3. Na semana que vem, eu entro no versículo 4 e a gente prossegue. Se o Espírito Santo habita em você, ele não fará as pazes com o pecado. Porque Cristo morreu na cruz para destruir esse pecado. Então nós não devemos nos agarrar ao pecado. Devemos nos agarrar a Cristo. E se alguém consegue viver confortavelmente na imoralidade, sem disciplina, sem temor, precisa perguntar com seriedade diante de Deus se já nasceu de novo. Se você vive na prática imoral, em pecados escondidos, na pornografia, na masturbação, na imoralidade, nas conversas sujas e imorais, se você vive assim, você deve se perguntar, será que eu nasci de novo? Será que eu fui salvo? Você deve fazer essa pergunta. Mas aqui está a esperança. Cristo não veio para maquiar pecadores, mas para salvá-los. Não para esconder a culpa, mas para remover a culpa do pecado. Não para tolerar o pecado. Cristo não veio para isso. Ele não veio para tolerar o pecado, mas para quebrar o domínio do pecado e nos fazer livres. Com isso, eu encerro dizendo: arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado diante de Deus. Deixe o pecado. E você então alcançará a misericórdia do Senhor. Fuja da imoralidade e viva para a glória de Deus. Para a glória daquele que te chamou. Não para a impureza. Não para a imoralidade. Mas para a santificação. Porque essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Se abstenha da imoralidade. Não deixe que a imoralidade domine o seu ser. Não deixe que a imoralidade fique entronizada no seu coração. Não. Quem deve estar entronizado no seu coração é o Espírito Santo de Deus, que guiará e conduzirá você a uma vida santa, para a glória de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Nós bendizemos e louvamos o teu santo nome. Obrigado pelos alertas que o Senhor nos concedeu nesta noite. Que essa
palavra esteja guardada no nosso coração, que ela produza temor, tremor, e que, convencidos pelo Teu Espírito Santo, deixemos as práticas imorais, deixemos a sujeira do pecado e vivamos vidas santas, justas, retas, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por esses alertas que o Senhor nos concedeu e pedimos, Senhor, que continue, através destas ministrações, nos alertando, abrindo os nossos olhos, para que possamos entender a condição de pecadores e entendamos quem o Senhor é e que o pecado nos distancia do Senhor e que a única forma de nos aproximarmos do Senhor, que é 3 vezes santo, é através do seu Filho Jesus, é através da confissão de pecados, é através do arrependimento, é através da fé em Cristo, é através da santificação do Espírito, é através da Escritura, que nos limpa e que nos direciona a viver vidas agradáveis ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver vidas santas, a viver no centro da Tua vontade, a nos abster da imoralidade sexual, a sermos santos como o Senhor é santo. Nos ajuda. Esse é o nosso pedido, é o nosso clamor nessa noite. E te fazemos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém.